Bem, então, mais uma vez, estamos aqui reunidos para assistirmos conjuntamente o tema de número 65 do nosso curso de gnose, já na sua terceira fase, que é a fase avançada, composta de o curso todo de 90 conferências. Então nós estamos nas 30, hoje já no tema de 65. Esse é um tema muito importante. Se nós compreendermos, ele define a nossa situação em termos de trabalho gnóstico e nos situa, né? Ele é um referencial importante para sabermos aonde nós estamos, de onde viemos e para onde iremos quando não estivermos mais aqui onde estamos agora. Esse tema ele é tratado no extraordinário livro do Venerável Mestre Samael, Sim a Inferno, Diabo e Karma, que é um dos 5 livros básicos referendados que usamos aqui no nosso curso. O Venerável Mestre Samael, ao escrever esse livro, colocou lá nos orientar as experiências vividas por ele. Então ele descreve as suas experiências. Se nós prestarmos bem atenção, é uma versão experimental do que já havia feito o Dante Alighieri na Divina Comédia. Então a Divina Comédia do Dante é a mesma coisa. E todos os mestres, antes de irem para o Absoluto, têm que descer aos infernos, como fez Dante, conforme nós vamos ver, e trabalhar, ir lá nos infernos para resgatar a sua própria consciência que está ali morando já. Então aqui nós respondemos a nossa pergunta fundamental, que ao contrário de que as igrejas 60 mil religiões dizem equivocadamente, que nós vamos para o inferno quando morrermos, se não trabalharmos adequadamente as religiosidades que tem dentro de cada um de nós. Isto não é assim. Nós não vamos porque nós já estamos lá. Nós moramos no inferno, nós habitamos o inferno. Dependendo da nossos agregados, moramos no primeiro piso, no segundo, no terceiro ou no 9º andar do edifício construído ao contrário, né? Para o subterrâneo. Então, se nós temos um agregado muito forte de ira, nós moramos no 5º piso. A nossa raiz da ira, ela habita lá no 5º piso. E a cada vez que nós damos alimento ao agregado aqui, um elemento da ira, quando ficamos nervosos, raivosos, iracundos, etc, estamos alimentando lá aquela raiz que já habita ali no inferno profundo do 5º círculo dantesco. Quando nós participamos de banquetes, comilança, né? Essa gula terrível, né? Nos jantares, ou nos festins, ou simplesmente estamos apegados a shopping center, naquela luxuosidade, é porque ali está comandando um agregado nós, que já mora lá na terceira círculo, né? Que é o de Vênus, no terceiro, que é de Vênus, né? E ao alimentarmos aqui, eles estão em festa lá, em verdadeiro banquete, porque nós estamos alimentando, nós estamos fortalecendo. Então daí a importância do trabalho de morte e marcha, porque ao matarmos a um eu desse, ao não deixarmos atuar pelo processo da morte e marcha, detém a marcha desse elemento, desse detalhe. Ele não consegue levar alimento para fortalecer a raiz, que já está lá no inferno, uma parte de nós que já está lá.
E com isso nós vamos eliminando todos os nossos defeitos, porque sem alimento eles vão morrendo, vão enfraquecendo. Então, a extraordinária técnica deixada pelos mestres para nós fugirmos do inferno. Isso significa, então, estar descendo aos infernos, e todos desceram, aí desce Hermes, né? Para limpar o estábulo, Perseu, né? Para matar a Medusa, desceu Samael, desceu Dante e desceu Jesus Cristo, como está no credo, né? Desceu aos infernos, a mansão dos mortos, e no terceiro dia ressuscitou. Para que eles descem? Porque, como já foi dito, parte de nós está lá, mora na dimensão astral, na parte inferior, aprisionando determinado percentual de essência. Então tem que descer para cortar a cabeça da Medusa, emancipar esse elemento que está preso, para resgatar o 100% de consciência. E esta é a epopeia de todo o mito solar, de todo super-homem. Bem, então o Virgílio, o Dante, né, é discípulo do Virgílio. Virgílio é o seu mestre. Eles descem ao inferno e descreve essa sua experiência no livro chamado Divina Comédia, de forma que na literatura epistêmica, o pessoal da literatura, o pessoal da faculdade, fica demasiadamente extasiados ao ler essa obra extraordinária, mas não entende, mas não compreende no seu profundo significado. E nós aqui temos elementos para compreender, porque na realidade eles acham que é uma obra imaginária, né? Uma ficção do Dante. Na realidade foi uma experiência real que ele viveu. O Dante, como conta o venerável mestre Samael, iniciado, o seu mestre Virgílio leva aos mundos infernais e mostra para ele, camada por camada, e quais são as pessoas que estão ali. Interessante que o Dante, na época, afrontou, né, a igreja assim, afrondosamente, por encontrar num determinado círculo todos os pastores, os padres, os papas, né, estão ali. Então, ao contrário de que as igrejas pensam que os religiosos estão no céu, eles estão no inferno, e equivocadamente pensando que estão no céu. E é isso que acontecerá com cada um de nós. Se não despertarmos a nossa consciência, a gente vai estar no inferno, e muitas vezes equivocadamente pensando que está no céu, por não ter consciência que é aquele elemento que nos permite discernir, captar, entender, compreender, registrar. Então é importante despertarmos a nossa consciência para fugirmos dos mundos infernais. Por enquanto, hoje mesmo nós iremos parar no inferno. Ao dormirmos, como temos o nosso ego, a morada dele é lá. Mesmo que a gente consiga um despertar, um desdobramento subjetivo, né? Ele atua por pouco tempo. Ou no sonho, então, dependendo do sonho, vamos para essa profundeza e o nosso desdobramento fica difícil, porque o ego é pesado, ele quer ir para baixo. Então a gente não consegue submergir. Então iremos no sonho, iremos para lá todas as noites, e todo momento que estivermos aqui com ataque de ira ou com algum agregado nos dominando fortemente, a gente está lá, a nossa consciência está lá presa, a nossa essência, né? Naquela raiz que está lá profunda, lá no inferno. Então não vamos após morrermos, vamos hoje mesmo na forma de sonho, e voltamos amanhã, porque temos um corpo físico que o eu volta para se alimentar, para robustecer e para engordar ainda mais. Agora, depois da morte, então nós iremos definitivamente, como não teremos mais um corpo físico,
teremos que ficar lá presos. Agora nós temos uma vantagem que podemos fazer a morte sobre esses defeitos. É a morte dos defeitos ou morte voluntária. Podemos fazer isso voluntariamente, com sacrifício, é lógico. Se não fizermos a morte voluntária aqui e agora, sobre todos esses nossos defeitos, eles irão morrer de qualquer maneira, mas lá nos mundos infernais, irão morrer compulsoriamente, com sofrimento terrível para a nossa alma. Então é a morte compulsória ou a segunda morte da qual Jesus Cristo falara, ou seja, a morte da alma. Isto seria mais ou menos assim: se nós temos um vício de fumar, o que quer fumar é um eu, da legião da gula. E aonde mora este eu? A gula mora lá no terceiro, né? Então, ao fumarmos aqui, a gente está alimentando esse eu que está lá no terceiro, essa raiz. Então eu posso agora, com a técnica de morte, observar e eu erradico essa vontade de fumar. Então eu elimino este eu faço a morte dele aqui voluntariamente. Se eu não fizer, agora eu quero fumar, eu tenho um corpo físico, eu compro um maço de cigarro, vou ali, acendo e fumo. Tem que fumar lá na rua agora, né? Mas dá um jeito e vou lá. Aí depois da morte a coisa se complica, vem a vontade de fumar, porque o eu está vivo, ele aciona o desejo quer buscar o prazer. E você não tem um corpo físico, não tem o cigarro, então fica complicado, né? O sofrimento lá. E isto com relação a este eu, aí a mesma coisa é o eu do alimento, né? Da gula, alimentação excessiva. Já pensou o eu luxurioso do ponto de vista sexual? A pessoa aqui tem o eu da luxúria, quer satisfazer, vai lá, a sua relação sexual satisfaz, robustece o eu lá do segundo círculo, mas lá, depois que morreu, aí como é que fica? Não tem um corpo físico, né? Aí tem que entrar no corpo da negona, né? Para satisfazer o seu desejo, como mostrou o filme do Gust, né? Então, lá no Gust, né? O personagem lá entrava no corpo de uma negona para poder realizar sua transe e satisfazer o desejo dele. Então é assim que acontece. Um momento para atender o telefone. Alô? Alô? Oi? Alô? Então é assim que acontece. Você lembra do filme do Gust, né? Bem, então opa. Alô? Alô? Oi? Desculpa aí, porque é a esposa telefonando para buscar a bebê que está na avó. Mas vamos terminar. Continuando então. Importante é nós fazermos a nossa morte marcha aqui agora, enfraquecer o nosso inimigo, que ele é muito forte, profundo e enraizado lá nas infradimensões. Dando uma passagem aí sintética, né, os círculos. Então Virgílio e o Mestre Samael e o Dante, todos foram descendo camada por camada e descrevendo, mapeando para nós. Então no primeiro círculo lá eles vão encontrar, é o círculo da Lua, né? A alma vai para lá depois da morte, ou já está lá, de todas as crianças, ou seja, as crianças que morrem sem a água do batismo.
Então a Igreja Católica, as religiões, entende isso de maneira ao pé da letra, e eles batizam as crianças, é comum na Igreja Católica, quando ela está doente, com medo dela morrer, ir para o inferno. Se isso fosse assim, seria fácil. Vocês sabem que criança é o símbolo do iniciado nos mundos internos. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, é o iniciado. Então, vai para o primeiro círculo, todo iniciado, que apesar de ter feito os primeiro e terceiro fatores, não transmutou as suas energias internas. Então ele vai para o limbo, ali no limbo ele ainda terá uma outra oportunidade de voltar para fazer isso numa outra existência, se ainda não houver esgotado o ciclo da 108. Se está no último, como nós estamos agora, então já vai rodar dali para os outros, não tem volta. Para o segundo, então, lá estão, né, os agregados, e vão depois da morte também, em definitiva, a alma de todos os fornicários, aqueles que gozam a sua vida perdendo o seu sêmen. Então, e a gente tem muitos gnósticos, né, que mesmo sabendo tudo isso, continua a fornicação. Então, cada sêmen que se perde, cada ejaculação é uma fixação de moradia por muitos e muitos milhões de anos no segundo círculo, que é o de Mercúrio, o círculo dos fornicários. Para o terceiro círculo vão após a morte. Aí tem uma coisa importante, que na viagem do Dante e do Virgílio, eles falam, bom, aqui tem o dentel, que é o portal, viajante que passar por aqui, percai toda a esperança de volta. Então no primeiro você pode voltar, do segundo para frente não há mais volta, é em definitivo. Então ali que está o demônio, né, aquele diabo com muitas cauda enorme, então ali ele determina para que círculo a pessoa vai. Se for 3, dá 3 nós na cauda, a pessoa vai para o terceiro. Então o segundo é definitivo. Então o mestre Judas está lá nos infernos pregando, né? Ele tem alguma chance de às vezes achar alguém que se regenera lá no primeiro, como a gente vai ver em outras conferências. Do segundo para frente já são almas perdidas, já não há mais volta, só vai sair quando for lá para o nono mesmo. Então para o terceiro vai a alma de todas aquelas pessoas comilonas, gulosas, né? E nós temos esse eu da gula muito forte também. Aquelas pessoas que vivem de festa em festa, de festim em festim, aquelas pessoas voltadas à luxuosidade, roupas luxuosas, o shopping center, só para você ter uma ideia, aparentemente não há problema nenhum uma pessoa normal ir para um shopping center, mas para o gnóstico é complicado. Ali você está no raio de Lilith, no raio de Naremá, e com os agregados do terceiro círculo, né? Já pensou para uma mulher, então, quando vê uma vitrine de sapato e de roupa, aquelas coisas todas, né? A consciência dela fica nesse círculo aí, ela fica totalmente hipnotizada, fascinada. E também o homem, né? Vamos dizer assim. E para o quarto, então, já estão lá as almas, e vão após a morte daqueles que são desequilibradores da balança, os que gastam muito. Às vezes a pessoa gasta tudo que tem, não tem previsibilidade para o futuro, não tem previsão de nada, não tem planejamento, né? Depois põe a sua família. E também vão aqueles que são avarentos, né? Não gastam seu dinheiro, que deixam às vezes a sua família passar fome, etc, etc. Ou às vezes a pessoa, como a gente viu, pode ser pródiga, né? O filho pródigo, aquele que gasta tudo e esbanja tudo. A pessoa pode ser pródiga da porta para fora, para os outros, e lá dentro ser uma avarenta para a família. Então vai para o quarto círculo. O quarto círculo é do Sol. O Sol é generoso, ele alimenta com a sua energia, seu calor, sua luz, todo o universo. Então é a economia do universo. Para o quinto, a gente já sabe, os quintos infernos vão as almas daquelas pessoas após a morte que desenvolveram, engordaram muito o eu da ira,
E vão agora, ou já estão lá, aquelas pessoas, no momento que nós temos um ataque de ira, e todo mundo sabe o que é isso, o bicho pega, né? É porque nós estamos em conexão direta com a raiz profunda que está lá no quinto círculo. E se nós tivermos a dita, né, de fazer a morte em marcha, a gente deixa de levar esse alimento lá para a raiz, ela vai enfraquecendo. Para o sexto, então, vão a alma daqueles, né? Pessoas incrédulas, as pessoas céticas que não acreditam nada no espiritual, como os comunistas, né? Pessoa incrédula que aposta tudo no material e não tem nada a ver com o espiritual. Para o sétimo, então, que é o de Saturno, vão aquelas pessoas que praticam violência contra a natureza. Violentar a natureza é descumprir as leis naturais. Então, qualquer lei natural que nós descumpramos, nos candidatamos a definitivamente estar morando no sétimo círculo dantesco. As pessoas que alteram, né, a genética dos vegetais, e hoje está muito em moda alimentos transgênicos, né, alterando a genética de cada vegetal, enxertando os animais, produzindo espécies diferentes, estão cometendo delito kármico, né, mesmo ignorantemente, e estão qualificando para esse círculo. E nós gnósticos somos moradores, né, desse círculo em definitivo, se não nos transformarmos, se praticarmos o pecado contra a natureza de maneira consciente. A humanidade toda comete esse pecado hoje modernamente. O que é a natureza? A natureza sexual é a sexualidade normal, homem e mulher, falo, vagina, e hoje pratica-se sexualidade anal, peca-se contra a natureza, habita-se o sétimo círculo, sexualidade oral, sexualidade disso, daquilo, então vai morar lá, pratica sexo no período menstrual, é contra a natureza já preparou 7 dias e o indivíduo quer violar, pratica sexualidade durante o período gestacional, que é de 9 meses, e mais 6 meses para a alimentação do bebê que nasce, vai para lá. Então a lei bate o carimbo e não tem como, né? Praticou o delito, tem que pagar. Para o oitavo vão os mentirosos, aqueles que falsificam a verdade, as pessoas que falsificam, que conta mentira, seja uma pequenininha mentira, está se qualificando para lá, ou seja, a falsificação de um documento, a falsidade ideológica. Hoje falsificam documentos no congressos políticos, prejudicam a comunidade, falsificam documentos dos advogados, das pessoas. E no movimento gnóstico, a maioria dos gnósticos foram e vão ainda para esse círculo, porque eles falsificaram a assinatura do venerável Mestre Samael, os grandes traidores, inclusive os seus filhos, a sua esposa, e todos os gnósticos que recebendo o ensinamento traem essa verdade e passam a viver a mentira, né? Que é do mundo da ilusão, então é candidato a esse círculo. E para o nono, então, morem definitivamente aquelas pessoas que cometem a alta traição. Então, os 3 traidores nós já vimos na conferência, e aquelas pessoas que traem alta traição é quando a pessoa engana a outra e mata e faz uma série de coisas, né? Como a gente falou aí no vídeo, na época estava ocorrendo o crime do carro preto, os passageiros desse carro preto, eles, o motorista, né, e mais um acompanhante, parava nas pessoas e chamava para perguntar o nome de uma determinada rua, de determinada avenida, e a pessoa vinha de boa vontade para dar explicação, eles matavam, né, atiravam. Alguns morreram, outros se salvaram para contar a história. Então isso é autotraição. Ou daquela família que conta o venerável Mestre Samael, que chamou para a reconciliação após a separação, os filhos estavam ali todos sentados, né, contentes, felizes, tira a pó do cianureto do anel, coloca no suco, na bebida, e todos morrem. Então isso é autotraição. Na hora, né, o verdugo bate o carimbo, a pessoa vai para o nono círculo, e o Mestre Samael diz que às vezes, por motivo kármico,
aquela pessoa continua aqui para levar a sua família em frente, entra no corpo dela um demônio e a pessoa melhora, a família, poxa, nosso pai, a nossa mãe, nosso isso melhorou. Veja bem, um demônio que entrou chega a ser melhor do que a alma daquela pessoa que foi encerrada lá. Então, para aí vão as casas vazias, aquelas pessoas que já não têm mais a consciência. Casa vazia quer dizer que já não tem mais a consciência atuando. Muita gente hoje cometendo esses crimes absurdos, estão todos diretamente indo para lá. Então, um crime de estupro, por exemplo, você vê a pessoa imediatamente é julgada e já é jogada lá, e a pessoa paga aqui, que os outros já estrupam também, e é terrível, né? Então, é esta a Divina Comédia. Por isso que o Dante chama de Divina Comédia, né? Na realidade, é uma comédia divina, né? Porque isso repete por milhares de vezes e o comediante continua repetindo e a comédia vai continuando para sempre, até que a pessoa descubra que nessa comédia há muita tragédia e começa a trabalhar para que isso não aconteça. Então, até aqui a conferência de hoje. Vamos pegar aqui, ver se tem alguma pergunta, né?